Vamos lá, hoje a gente começa o nosso terceiro tema da Fundação Carlos Chagas para tribunais. E esse não é um tema fácil que nós vamos ver hoje, é um tema mais subjetivo. A gente vai ver como amarrar direitinho um tema mais subjetivo em algumas palavras que aparecem no motivador, certo? Porque se a gente se perder num tema desse e a gente ficar tentando falar sem amarrar as informações em algo concreto, a gente pode passar o texto inteiro falando, sem dizer nada. Então vamos ver como é que a gente faz? Vem comigo, vamos lá para o motivador. Então olha só, a conhecida frase "a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro" é entendida por uns como uma necessária restrição e por outros como uma necessária garantia. Considere essa dupla interpretação e manifeste seu ponto de vista diante dela em um texto dissertativo argumentativo. Olha só, o tema aqui trata da liberdade. E toda vez que a gente fala de liberdade, a gente precisa associar essa questão aos direitos. Porque liberdade é um direito, né? Do ponto de vista civil, é um direito que hoje, né, depois dos sistemas democráticos de direito, essa liberdade passa a ser uma garantia de todos. Ninguém mais tem a tutela da liberdade do outro. A liberdade agora é um bem pessoal. Todos têm. E é sobre isso que a gente vai precisar falar nesse texto. Nós vamos amarrar a liberdade à questão do direito. Porque se a gente amarrar a liberdade no direito, sim, nós vamos conseguir conduzir a nossa argumentação dentro de um caminho firme, sem subjetividades, na hora de abordar um tema que é tão filosófico. Não é à toa que a Fundação Carlos Chagas traz um tema desse. Os temas reflexivos e filosóficos são sempre preferidos ali pela Fundação. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz esse texto? Bora lá então, a gente vai usar restrição e garantia como os aspectos positivo e negativo, tá? Garantia, vamos trazer a questão da legislação e do direito, e restrição aí, a gente vai trabalhar com restrição em decorrência do abuso de liberdade, tá bom? Vamos para nossa aranha, a gente faz ali nas perninhas dela uma pré-seleção de ideias que a gente pode abordar na resolução desse tema. Olha só, com relação à garantia, a gente pode trabalhar com essa ideia aqui, ó. A liberdade ela é um valor, né? É um valor fundamental para qualquer sociedade que busca a igualdade e o respeito pelos direitos individuais de cada indivíduo. Está associada a essa questão da igualdade, né? Cada pessoa tem direito a expressar suas convicções, opiniões, preferência. Então, o direito de expressão é uma forma de garantir a liberdade, né? A defesa de ideias, a prática de crenças religiosas, a decisão por atividades profissionais e filosofia de vida são escolhas pessoais que também fazem parte desse combo aí da liberdade, né? O direito a ter esse tipo de expressão das ideias, expressão da fala, né? A escolha que a gente vai fazer socialmente, as escolhas de modo geral, todas estão relacionadas às liberdades. Por isso que estão tão associadas às legislações. Porque agora, nesse momento de redemocratização do mundo que tem acontecido no século XXI, algumas liberdades estão sendo garantidas. Agora que os direitos são de todos, que todos podem ser livres para pensar, para agir, para gostar, para defender determinada forma de vida. Agora que há essa liberdade, deve haver o quê? Uma reformulação nas leis. Por quê? Porque historicamente a liberdade era restrita. A liberdade de crença, liberdade de opinião, liberdade de expressão e muitas outras liberdades aí, né? Vamos lá então para a questão negativa, para a parte ali da restrição. A liberdade de cada um tem seus limites nas leis estabelecidas pelos governos democráticos. Então,
Um governo autoritário impõe aquilo que deve ser comungado por todos, né? E um governo democrático liberta as pessoas para terem suas próprias convicções, sua própria forma de agir e de pensar livremente pela sociedade. O exercício da liberdade de uma pessoa não pode violar a dignidade, a integridade ou os direitos de terceiros. E isso foi o que sempre aconteceu, né? A violação dos direitos. O que é que uma guerra faz se não é violar os direitos à liberdade? O que é que a escravidão fez se não reprimir as pessoas, né? Oprimir e proibir de que elas fossem livres? E muitos outros exemplos que a gente tem aí para trazer, né? O uso da liberdade não deve ser justificativa para prejudicar ou oprimir o outro. A opressão foi praticada pela sociedade durante toda a história, até o século XX. No século XXI é que as vozes dos excluídos começaram a ser ouvidas e a noção de liberdade foi refeita. Por isso que agora nós estamos passando por um período de reformulação das leis. As garantias e os direitos que hoje, no século XXI, estão sendo discutidos, estão muito associadas a essa liberdade recente das pessoas, né? Então, muitas vozes que eram caladas agora estão sendo ouvidas. E as punições estão surgindo para as violações da liberdade. Então, por exemplo, uma lei como a lei do feminicídio está, né, reparando uma opressão que sempre aconteceu em relação às mulheres. Elas eram agredidas, elas não podiam falar nada, elas não podiam denunciar, elas não tinham a quem fazer isso. Hoje existem as delegacias específicas. Os casamentos homoafetivos, eles não podiam existir, eles eram proibidos, né? Até a própria ideia não era concebida dentro da sociedade. Agora, os países estão abrindo a perspectiva para a discussão dessa garantia, desse direito à liberdade de opção, né, de direção sexual. Então a gente pode pensar que quando as liberdades são garantidas, as leis precisam se flexibilizar, elas precisam ser reescritas, elas precisam ser editadas, elas precisam ser revistas para que o senso de justiça e de igualdade comece a prevalecer na sociedade, considerando que nós vivemos numa democracia aqui no Brasil. Fechou? Então vamos lá para a solução. Como é que a gente pode solucionar aqui esses problemas? Possibilidades de solucionamento? Olha só, podemos falar aqui sobre o fato das leis serem criadas para garantir a convivência pacífica entre os indivíduos e balizar as relações sociais. Lembrando, que não devemos repetir o que foi dito na introdução nem no desenvolvimento. Vamos tomar cuidado aqui na solução, tá? As democracias estabelecem o quê? Direitos e deveres para que a liberdade individual seja exercida de forma responsável e respeitosa com todos. A liberdade não é absoluta, mas sim pautada pelo princípio da igualdade. Ninguém pode usufruir da liberdade se as suas ações estão interferindo ou proibindo o outro de ser livre ou de exercer os próprios direitos. É preciso respeitar as diferenças, os direitos, as opiniões alheias, garantindo que a liberdade de ação de um não cause danos ou restrições aos demais. Nós estamos falando aí, então, da reparação histórica. Nós estamos num momento histórico em que é preciso garantir a todos os mesmos direitos e, sobretudo, o direito à liberdade. Beleza? Fechou? Dá para desenvolver? Então, estou aguardando aqui o texto
de todo mundo que está fazendo orientação online para os tribunais. E a gente se encontra no próximo tema.